Nesse mundo, para impedir o Stack, a Terra das Sombras, de invadir as fronteiras, o Império deu lanças sagradas a 14 heróis e mandou eles numa missão. Na cena que abre o anime, numa noite chuvosa, o olho esquerdo de um homem sofre um dano terrível. Outro cara ri da situação e grita que o Glenn arrancou o olho do sujeito, acrescentando que o Império tá perdido se as habilidades amadoras do Glenn conseguem ferir até o melhor espadachim. O homem ferido pergunta por que fizeram isso com ele, já que eles eram companheiros de batalha. O inimigo falante ainda diz que eles fizeram um bom trabalho, já que a missão foi realizada com apenas 4 pessoas, sendo que 3 já morreram. Por sua vez, o Glenn responde que, no entanto, eles 7 receberam essa honra no lugar delas. Para finalizar, Glenn decreta que o jovem de olho ferido também vai morrer, porque os 4 que traíram o Império devem ser punidos. A partir desse dia, começou a Era da Glória iniciada pelos 7 heróis. Sendo assim, o jovem com o olho ferido recebe o golpe fatal. Na cena seguinte, vamos até Ariel de Belém, no ano de 3992 da Era da Revelação, uma cidade obscura, cercada por muros e cheia de moradores de rua famintos. Uma garotinha de cabelo roxo se aproxima da cidade sendo transportada numa carruagem. Sozinha, ela diz que em breve vai chegar ao porto e assim poderá ir pro outro lado, pra tranquila terra dos 7 heróis. Em cima da muralha, o líder dos monges guerreiros, Hasheb, se pronuncia para a população e afirma estar muito triste por ter que executar mais clandestinos. Contudo, o magistrado Sternbolek deu a ele a missão de proteger a fronteira, então é preciso segurar as lágrimas para realizar as execuções. Nessa hora, os prisioneiros são eliminados e Hasheb informa aos populares que eles podem obter a autorização de viagem com a aprovação do mosteiro, portanto é bom não colocar a carroça na frente dos bois. Durante esse discurso, um homem de tapa-olho observa a cena. Em seguida, a garotinha de cabelo roxo é segurada por um dos homens da cidade. Hasheb pergunta o que tá rolando, e o soldado conta que a garota é uma clandestina que estava escondida na carga. A garotinha argumenta que só entrou no vagão errado, e o líder dos monges guerreiros lembra que ainda não começou a limpeza após a última execução, ou seja, ainda dá pra incluir mais uma pessoa. No meio disso, um jovem se aproxima e pergunta o que o Pip tá fazendo, porque ele tava procurando ela. Dito isso, o jovem de orelha pontiaguda pega a Pip e leva ela embora. O soldado manda o cara esperar e pergunta quem ele é, então ele conta que é irmão da garotinha. A Sheb acha que os dois não são nem um pouco parecidos, e o garoto explica que é irmão dela só por parte de pai. Sendo assim, o chefe dos monges manda incluir o moleque na execução. Pipi grita que não quer morrer, enquanto o garoto conclui que não adianta conversar e coloca a mão na espada. Porém, o homem de tapa-olho chega e pega os dois pelo colarinho, dizendo que estava à procura deles. Depois, ele dá algumas moedas para subornar Hasheb, que libera os jovens. Depois disso, Pipi agradece ao homem pela ajuda, mas leva um soco do suposto irmão na cabeça, porque ele estava escondido bem atrás dela na carroça, e ela estragou os planos dele de viajar escondido. A garota reclama que o próprio garoto também foi salvo, e que esse nome, Pipi, é feio demais. O homem adulto afirma que esses moleques não vão conseguir sobreviver com esses planos toscos, e conta que pagou um contrabandista para preparar a partida há alguns dias. Sinceramente, ele não se importa se os pivetes morrerem, mas vai ser tudo em vão se rolar um problema ainda maior que obrigue ele a mudar de rota. Dito isso, ele pergunta se o heróizinho entendeu tudo. O garoto não entende o apelido, então o homem explica que chama desse jeito as crianças que querem atravessar para serem como 7 heróis. Entretanto, o jovem afirma que esse nome dá nojo. Sem saco para mais conversa, o homem de tapa-olho manda os moleques voltarem se tiverem amor à vida e vai embora. No entanto, os garotos perguntam quem é a tal contrabandista, mas o adulto não quer responder. Ao invés disso, ele quer saber se os dois têm um bom motivo para atravessar pro outro lado. De cabeça baixa, Pip conta que não tem mais nada para ela nesse lugar. Por sua vez, o irmão ouve a chegada de 13 homens e pega a Pip, jogando ela no rio. Sem demorar, os 13 soldados chegam, e o adulto elogia a audição do moleque. Um dos soldados informa que Hasheb liberou o homem de tapa-olho por ter demonstrado virtude no porto, mas agora ele deve provar sua virtude de novo. O garoto pergunta que papo é esse, e o homem conta que esses caras querem suborno também. Afinal, o mosteiro deles controla tudo o que entra e sai da fronteira, e os monges emitem autorização de viagem após avaliarem a virtude de quem deseja partir. Agora, tirando o papo furado, a real é que eles deixam passar quem dá a grana que eles querem. Seja como for, imaginando que o sujeito ainda tem muita grana, o monge guerreiro escolhe matar ele para levar os pertences e ataca. Porém, o irmão da Pip se adianta e corta ele com sua espada, impressionando seu aliado nesse confronto. Por ser capaz de fazer isso, o homem acha que esse moleque é algo que ele jamais poderia imaginar. Agora, se realmente fosse tão forte, não teria deixado ele se aproximar tão facilmente dele e da irmã. Em seguida, mais monges atacam o garoto, que acaba com todos em um só golpe. Após terminar o serviço, o jovem joga os soldados na água, enquanto o tapa-olho, ao ver o quão forte é o moleque, pede a ajuda dele para um assunto. Nisso, a Pip sai da água reclamando que a correnteza arrastou ela para longe, ao passo que seu irmão informa que eles fizeram um acordo e precisam partir. O tapa-olho se apresenta como Weed e pergunta o nome da dupla. O garoto diz que se chama Coenzel, mas quando a garotinha
Tia ia dizer ao dela, o irmão manda Pip parar de enrolar. Em seguida, eles são levados por Weed até as ruínas da fortaleza subterrânea de Wistek, que agora é o lar dos desabrigados. Por lá, eles entram numa taverna. Enquanto os irmãos ficam juntos numa mesa, uma mulher comenta com Weed que os amigos dele são bonitos. Tirando isso de lado, ela garante que o adiantamento dele foi maior que o valor de mercado, porque é raro encontrar um cliente que paga tão bem quanto ele. Já que a mina tocou no assunto, Wade pede um desconto e provoca a fúria dela, porque a segurança tá ficando cada vez mais rigorosa. Ele argumenta que teve que pagar pelo resgate dos dois moleques, e isso convence a mulher, até porque ela gosta de crianças com aquele tipo de olhar. A propósito, Wade chama Coenzel para encontrar a chefe dos contrabandistas. Lá dentro, ela oferece um negócio pro jovem atravessar pro outro lado, mas ele garante que pode fazer isso sozinho. Ela conta que ele não vai conseguir encontrar os 7 heróis se perder o navio de amanhã, porque para conter o caos da guerra civil, eles acamparão perto da fronteira das 1000 lanças de pedra por 2 dias. Ao escutar isso, Coenzel percebe que os 7 heróis apareceram bem na sua frente. Enquanto isso, Hasheb se aproxima das ruínas e sente o fedor daqueles que não doam seu dinheiro ao mosteiro, mas ele tem uma solução para isso, carregando consigo um verdadeiro exército. Segundo ele, está aberta a caça aos ratos. Na mesma hora, um subordinado conta para Altia que os monges guerreiros estão na taverna. Na entrada, o líder dos monges anuncia que aquele restaurante tem ligação com contrabandistas e pergunta onde está o responsável pelo estabelecimento. Altia surge e afirma que cuida de uma taverna honesta, perguntando se existe alguma testemunha que diga o contrário. Sendo assim, Hasheb chama um pequeno homem que afirma ter pedido ajuda para entrar ali escondido. Após a revelação, o chefe dos monges manda matarem a testemunha, que acreditava que seria perdoado se entregasse à taverna, mas acaba perdendo a vida sem chance de se defender. Em seguida, os soldados recebem a ordem de mandar todos dali pro mesmo lugar que o homenzinho. No meio da luta, Pip é agarrada pelo Hasheb e o Witch tá encurralado ao ponto de não conseguir chegar a tempo. No entanto, Coenzel chega derrubando um casco de barco de decoração do teto, esmagando vários soldados no processo. Ainda assim, o líder dos monges afirma que desafiar eles é o mesmo que levantar a espada contra o magistrado Schwins Holek, um dos 7 heróis. Porém, Coenzel responde que essa sempre foi a intenção. Na sequência, quando é atacado por outro homem, o garoto acaba com ele sem cerimônia. E vai ver como a Pip tá. Ao ver que ela só tá inconsciente, mas vai ficar bem, ele olha diretamente pro Hasheb, que arrega e foge dali. Após escapar, o chefe dos monges imagina que tá acabado se o mosteiro souber que o moleque acabou com tantos soldados. Por isso, declara a lei marcial, acabando de vez com a liberdade de todos os cidadãos, principalmente de ir e vir. Em pouco tempo, uma sirene começa a tocar ao redor da cidade inteira, mas mesmo assim, Coenzel acha que a noite de luar guiará ele e sua irmã para fora de Rio de Velen. Escutando isso, Altia reconhece aquele olhar de algum lugar e conta sobre uma rota secreta que o mosteiro desconhece. Por fim, ela promete colocar os irmãos naquele navio. Enquanto isso, Hasheb contrata um homem chamado Hangzatz para dar um fim com Coenzel e sua trupe. O garoto tá perdendo fôlego na passagem secreta, porque não suporta lugares sem acesso ao céu e com pouco oxigênio. Altia conta que descobriu essa passagem por acaso, anos atrás, num desmoronamento, e que era uma base para os magos de Wistek. Nesse instante, o monstro ataca Altia de surpresa, mas ela corta ele e revela que o caminho à frente dá acesso ao armazém subterrâneo do porto, onde está o navio. Entretanto, quando eles passam pela primeira entrada, uma criatura gigantesca surge elogiando a desenvoltura corporal de Altia. A contrabandista lembra que é o mesmo monstro de 3 anos atrás e fica apavorada. Coenzel salta e acerta sua espada na testa do inimigo, mas ele não sofre nenhum dano e fere o garoto gravemente ao jogar ele pro alto. Pra piorar, no meio disso tudo, Wade vê o barco deles chegando e exige que Altia ache uma saída logo, porque ele pagou caro pra isso. No entanto, ela chora e responde que é impossível, já que os navios vão atracar por pouco tempo devido à lei marcial. De toda forma, a mulher afirma que todos serão mortos por esse monstro. Pip começa a chorar também, atraindo um gigante pra cima dela. Então Wade reage arremessando um disco de metal preso numa corda na cabeça dele. Revoltado com a desistência da mulher, o homem garante que vai lutar até o fim e amarra o disco no pé do monstro, derrubando ele no chão. Quando o gigante se levanta, Wade escapa do ataque dele com Pip nos braços e joga o disco mais uma vez, rachando a testa do oponente após ela ser enfraquecida pelo golpe do Coenzel. Contudo, o monstro agarra a corda e arremessa Wade na parede com força, além de derrubar a Pip. Altia se apressa para impedir a queda da garotinha no chão, mas Wade não tem a mesma sorte e cai com tudo. Porém, mesmo debilitada, ele chama pelo nome de Shkaren, até que uma luz rosa surge no ambiente, embora ele não saiba o que é. O monstro se aproxima para comer as garotas, mas Coenzel retorna e agradece pelo fato do monstro ter destruído o teto, porque isso garantiu que ele pudesse ser impactado pela lua. Com esse diferencial, o garoto ataca a cabeça do inimigo com sua lâmina e acaba com ele rapidamente. Um disparo energético ocorre na direção do grupo e quase acerta Coenzel, que consegue escapar na hora H. Ali perto, Hasheb solta uma gargalhada enquanto se esconde atrás de Hangzatz, que carrega o poder da espada mágica.
segundo o monge, essa espada será usada como um martelo da justiça para castigar a alma podre desses ratos. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!